Chegou a hora do placar da rodada. Felipe Diniz no estúdio. Felipe, boa noite para você. Gol para todo lado essa noite. Eu acho que a gente podia começar com aqueles que determinaram o primeiro título deste ano para um time brasileiro. É verdade, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Os gols, então, da Recopa Sul-Americana. Vale a gente lembrar que a Recopa reúne o campeão da Libertadores do ano passado contra o campeão da Sul-Americana. No primeiro jogo na Argentina, haviam empatado em 1-1 o Grêmio e o Independiente da Argentina. Hoje, o jogo aconteceu na Arena do Grêmio. A gente mostra os principais lances, tudo o que aconteceu por lá. Para começar, um lance polêmico, uma dividida do Luan com o Amorebieta. Olha lá, o chute por cima da bola, acerta o peito do Luan, que depois vai mostrar a marca ali deixada pela chuteira do adversário ao árbitro. Nesse jogo, assim como na semana passada, também tinha o recurso do árbitro de vídeo. E o árbitro Henrique Cáceres, que é do Paraguai, foi consultar o vídeo e depois acabou expulsando o Amorebieta. Mesmo assim, o Grêmio, com um jogador a mais, não conseguiu fazer essa vantagem e apenas empatou. A gente mostra os lances já da prorrogação, a cabeçada do Jael na trave, os lances mais perigosos. Depois tem Jael de novo, cobrando falta, a bola desvia na barreira e o goleiro Campanha faz uma grande defesa. Aí o lance que decidiu o jogo, Marcelo Groy. Todo mundo tinha acertado os pênaltis, o Marcelo Groy defende a última cobrança do Benítez. Grêmio bicampeão da Recopa Sul-Americana, Renato Gaúcho mais uma vez campeão com o time do coração. Grêmio levantando um título, como você disse, o primeiro de um time brasileiro nessa temporada, Renata. Você citou há pouco a Libertadores, vamos falar dela ainda, mas temos antes muitos jogos de Copa do Brasil e dos estaduais. Pois é, a gente começa pelos estaduais, foram vários jogos no Brasil inteiro, mas a gente vai mostrar aqui os principais jogos do Paulista e também do Campeonato Carioca. Começando com o Campeonato Paulista, Ituano e São Paulo jogaram em Itu e o Ituano saiu na frente. Ó, lance do Ronaldo, saiu sozinho na frente do Sidão, bateu por baixo, Ronaldo e Ituano 1-0. O São Paulo vai empatar depois do cruzamento do Reinaldo, bate-rebate na área e o Cueva, de esquerda, empurrou para o gol, o empate do São Paulo. O Ituano venceu a partida com esse gol do Alisson de cabeça 2-1. O Cueva teve a chance de empatar no pênalti, mas o goleiro Wagner fez a defesa no último lance do jogo, vitória do Ituano. Vamos ao Campeonato Carioca, Fluminense, Bangu e Moça Bonita. O Fluminense fez 4-0, o primeiro gol marcado pelo Marcos Júnior. De novo Marcos Júnior, de canhota de fora da área, 2-0. O Pedro faz 3-0 para o Fluminense, sozinho na pequena área. O quarto gol do Marlon Freitas, de novo sozinho, na frente do goleirão, nada pôde fazer, Fluminense 4-0. E agora o jogo do Flamengo. O Flamengo enfrentou o Madureira e também venceu por 4-0. Diego de falta, um golaço, 1-0 Flamengo. Lucas Paquetá vai fazer o segundo gol do Flamengo, ó, cruzamento para a área, ele estava em posição legal. Lucas Paquetá, 2-0. E aí o Henrique Dourado, especialista em pênaltis, o primeiro pênalti dele pelo Flamengo, 3-0, com paradinha e tudo. E o quarto gol do garoto, Vinícius Júnior, Flamengo 4-0. Vitória do Flamengo, teve dancinha e tudo, olha lá. Descontraído o garoto Vinícius Júnior. E teve também rodada da Copa do Brasil, jogos válidos pela segunda fase da competição. A gente mostra alguns dos principais confrontos desta quarta-feira. Começando com Remo e Inter, no Mangueirão. Felipe Marques, a bola desvia, engana o goleiro do Inter, 1-0 para o Remo. Mas o Inter vai virar o jogo. Cruzamento da esquerda, que o Leandro Damião completa, 2-1, 1-1. E aí o segundo gol, Edenilson, outro bate-rebate, olha lá. E o Edenilson, oportunista, como se fosse um centroavante na pequena área, faz 2-1 para o Internacional. Próximo jogo é entre Londrina e Ceará, no Estádio do Café. Aí o gol do Carlos Henrique, fazendo 1-0 para o Londrina. O Juninho cobrando falta, bela cobrança, empata para o Ceará. E de virada, aos 48 do segundo tempo, Arthur de cabeça, Ceará 2-1, Ceará também classificado. Próximo jogo, Botafogo da Paraíba e Atlético Mineiro. Primeiro gol marcado pelo Roger Guedes, cruzamento do Otero. Roger Guedes fazendo gol. Segundo gol do Casares, um golaço. Limpou o goleiro, tirou o zagueiro, tranquilidade sobrou e ele fez 2-0. Terceiro gol do experiente Ricardo Oliveira na frente do goleiro, não perdeu, 3-0. E o quarto gol do Luan. Outro passe do Otero e o Luan fazendo com tranquilidade. Atlético 4-0 no Botafogo da Paraíba. Atlético também classificado. Felipe, ainda na Copa do Brasil, a gente precisa falar de um jogaço que teve 9 gols só no segundo tempo. Pois é, e foram 4 viradas que a gente vê agora.
A gente começa com o primeiro gol do Atlético Paranaense, o cruzamento do Rosseto, gol do Bergson, 1-0. O Tubarão empata com o Matheus Barbosa, de cabeça. De novo de cabeça, só que agora o cruzamento é da esquerda, Batista, 2-1 pro Tubarão. O Atlético empata no rebote, Rosseto completou. A virada do Atlético, Guilherme de pênalti, 3-2. E outra cabeçada, dessa vez do Lucas Costa, empate do Tubarão, 3-3. E nessa bela jogada o Tubarão vai à frente, 4-3, Daniel Costa, aos 40 do segundo tempo. Mas o Atlético empatou, Thiago Heleno de cabeça. E no finalzinho, já nos acréscimos, aos 48, um belo chute do Felipe Gedós. Golaço, 5-4 Atlético Paranaense. Atlético, então, classificado para a próxima fase, um grande jogo. Chegamos, então, à Libertadores. O Vasco tomou um tremendo susto na Bolívia, mas se classificou. Pois é, o Vasco estava meio tranquilão, tinha feito 4-0 no jogo de ida aqui em São Januário e hoje sufoco no começo do jogo. A gente mostra os gols agora e foram 3 gols logo no início do jogo. 4 gols de cabeça, o primeiro do Zenteno. Cruzamento da esquerda, o Zenteno faz. Outro cruzamento da esquerda, que agora o Pedriel vai fazer, também de cabeça. E o terceiro gol sai logo aos 16 do primeiro tempo, ou seja, 3-0 logo no começo do jogo, esse gol marcado pelo Chaves. E aí no segundo tempo, Zenteno de novo faz o 4º gol do Jorge Wilstermann. Com esse resultado, o jogo foi para os pênaltis. E aí o Martin Silva, goleiro do Vasco, foi decisivo, pegou 3 cobranças. A terceira a gente vai ver aí do zagueiro Alex Silva, brasileiro. Com esse resultado, 3-2 nos pênaltis para o Vasco. O Vasco está classificado à próxima fase da Libertadores. Agora entra na fase de grupos. E na fase de grupos vai enfrentar Cruzeiro, Racing da Argentina e Universidade do Chile. Muito obrigada pelos gols todos, pelas informações. Volta sempre.